Três fundos imobiliários extremamente baratos, mas que ainda assim estão pagando um dividendo altíssimo. Se a gente for olhar aqui, ó, tem fundo pagando mais de 10% nesse momento, com preço e valor patrimonial de 0,95. Agora é hora de investir neles até se aposentar. Será que isso é verdade? Vamos conferir no vídeo de hoje. Vamos lá, primeiro fundo aqui é o HGBS 11, CSHG Brasil Shopping. Esse que é um fundo que, se a gente for olhar para a proporção dos ativos na carteira, tem mais de 78% investido em imóveis e os outros 15% ali estão em fundos imobiliários. Olhando para regiões, a maioria gritante está no estado de São Paulo, mas ele tem um ou outro shopping espalhado pelo Brasil também. Um número legal do HGBS é que a gente vê a vacância melhorando no ano de 2024. Você vê que a linha azul clara é a linha de 2023 e agora a gente chega em junho desse ano com uma vacância 40% menor do que a do ano passado, junto com o inadimplência que melhorou bastante também do ano passado para cá. E tudo isso junto acaba por melhorar as vendas totais por metro quadrado, uma métrica muito importante para os fundos de shopping, para que ele entenda como é que ele está aproveitando realmente aquele espaço de shoppings ali. E o fato é que essa receita por metro quadrado vem aumentando, somente no mês de abril, que ficou abaixo de 2023, mas todos os outros meses foi um período de melhora comparando ano contra ano. Olhando para a alavancagem atual, a dívida que o HGBS ainda carrega, a gente vê 7,4% ali da relação de dívida líquida sobre EBITDA, indexados tanto à inflação, IPCA mais 8, quanto o CDI, mais 2,4. Na hora de escolher fundos imobiliários, pelo menos nas nossas estratégias aqui do Clube do Valor, a gente aceita até 20% do patrimônio do fundo em dívidas. Então ele está dentro aqui. Olhando para o histórico de dividendos, a gente vê uma queda muito forte, que foi da época da pandemia, ali em 2020, e depois a gente está com um dividendo atual maior do que a gente tinha lá antes da pandemia, em 2019. Atualmente, nos últimos 12 meses, 10,34% do HGBS. Olhando para o resultado da cota, a gente vê uma queda de 6% em 12 meses, e mesmo se a gente coloca o dividendo aqui nessa conta, são 3% de alta. E trazendo informações lá do relatório do fundo, considerando valorização das cotas e dividendos, o HGBS consegue bater ali, num período pouco mais de 10 anos, a base do IFIX e do CDI. Por que eu estou citando o HGBS aqui? Porque ele não tem alavancagem elevada, a gente já falou sobre isso. O preço por valor patrimonial dele está em 0,95, abaixo de 1. Ele tem estabilidade nos preços e de dividendos, e o valor de mercado do HGBS hoje é muito grande, em mais de 2,7 bilhões de reais, o que coloca ele entre os 15 fundos imobiliários mais perenes e mais consistentes, classificados pela estratégia classe A. Já vou te falar mais sobre ela. E já não é mais segredo para ninguém que fundos imobiliários são uma ótima ferramenta para quem quer aumentar o seu dividendo, sua receita mensal dos investimentos. É o caso desse investidor aqui chamado Pedro, que participou de uma consultoria junto conosco aqui do time do Clube do Valor e investiu um patrimônio de mais de 3 milhões e 100 somente em fundos imobiliários. Só que o grande problema do Pedro é que ele colocava boa parte desse patrimônio em alguns fundos específicos, de forma muito concentrada. E o pior de tudo, ele estava comprando esses fundos para nunca mais vender. Mesmo que aqueles fundos ali, na média, eram fundos de maior risco, a gente chama de fundos setipados, que normalmente são indicados ali pelos assessores de investimento. Principalmente porque esses fundos têm uma comissão mais alta para o assessor, para a pessoa que indicou o produto. Agora pensa comigo, imagina se a mentalidade de comprar fundos imobiliários e nunca mais vender acontecesse com quem estava com o DEVA 11 na carteira, por exemplo. Um fundo imobiliário que caiu mais de 74%. E o grandíssimo problema não é você ter um fundo imobiliário que vai mal ou outro na carteira. O grande problema mesmo é você não saber a hora exata de comprar e de vender um fundo. E era justamente isso que acontecia com o Pedro. Ele não sabia quais fundos imobiliários ele deveria investir nesse momento, ou se deveria pensar em vender alguma coisa, ou mais, se ele deveria estar investindo em ações, porque podem estar pagando dividendos mais crescentes ao longo do tempo, ou se era melhor aproveitar as altas taxas de renda fixa e investir em dólar nesse momento. E isso tudo é muito compreensível. O Pedro, que a gente viu aqui da carteira, ele foi um empreendedor da área de energia elétrica aqui no Brasil por mais de 15 anos. Depois ele vendeu a empresa dele e colocou uma liquidez muito grande no bolso. Mas o fato é que ele não é especialista em mercado financeiro, ele não tem tempo suficiente para acompanhar o mercado e nem precisa ter. Afinal de contas, ele ganha muito mais dinheiro investindo tempo na empresa dele. O que ele precisava era de um plano, de um PDF completo que mostrasse para ele como ele pode investir melhor e quais ativos comprar e quais vender. Foi exatamente isso que ele teve na nossa consultoria gratuita, onde ele passou 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor para olhar para o caso dele detalhado, de forma individual. E o melhor de tudo é que você também pode. Para participar de uma análise gratuita da tua carteira, além de ser 100% gratuito, você só precisa preencher teu nome e telefone aqui nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Para essa semana foram 6 vagas, então eu te convido a responder o mais breve possível. Dito isso, vamos para o fundo imobiliário número 2, o KNRI, que nem a renda imobiliária. Esse que é um fundo de tijolo muito focado em lajes e galpões. Se a gente for olhar para o patrimônio total, basicamente metade e metade está entre galpões logísticos e lajes corporativas. Legal desse fundo aqui é que os indexadores, ou seja, o reajuste de contrato que esse fundo faz com os inquilinos, ele está 70% basicamente em IPCA e o restante está em inflação e IGPM. Ele tem uma boa diversificação em índices
índices de inflação. Olhando para o cronograma revisional de contratos, ou seja, quando ele vai revisar as taxas dos contratos dele, podendo aumentar o aluguel com os inquilinos, a gente tem uma boa parte acontecendo em 2024. Se tudo der certo, pode ser que o dividendo do fundo venha a aumentar. Esse é mais um fundo que vem apresentando uma melhora na sua vacância, olhando de agosto de 2023. Até agora, a gente vê uma vacância financeira, que é o que mais importa, que saiu de 3,15 para 2,5. E o grande problema para essa vacância seguir alta para o KNRI são justamente os escritórios ainda do Rio de Janeiro, uma vez que os de São Paulo estão praticamente todos locados e os galpões logísticos do fundo também. Para você entender o impacto que a vacância pode ter na receita de um fundo imobiliário, a gente olha para essa imagem aqui, ó. Mais de 1.800.000 de receita potencial que o fundo tinha estão ficando na mesa porque alguns imóveis estão vagos. Olhando para a atuação geográfica do KNRI, a gente vê basicamente Minas Gerais, São Paulo e Rio. Dividendos desse fundo estão crescentes desde 2020 até agora, que faz parte de um fundo de tijolo que normalmente tem seus revisionais de contrato atualizados pelo IPCA, mais alguma taxa quando é o caso, que criam essa escadinha de dividendos, a não ser que a vacância tenha problema. Nesse momento, os últimos 12 meses, 7,6 de dividend yield. Se a gente olha para as últimas movimentações do KNRI, a gente vê ele arrecadando mais de 600 milhões de reais em maio desse ano, e boa parte desse patrimônio, 570 milhões, foram investidos na fatia de um prédio que fica localizado lá no setor corporativo em São Paulo. E de acordo com o próprio pronunciamento do fundo, a intenção ao comprar esse prédio é comprar um dos mais emblemáticos empreendimentos corporativos do tipo AAA, ou seja, um imóvel de alto padrão. Olhando para a cotação do KNRI, a gente vê os últimos 12 meses ele ficando no 0 a 0 e quando a gente coloca dividendos na conta, é uma alta de 6%. Por que eu estou citando o KNRI aqui? Ele está com preço por valor patrimonial de 0,96, ele não tem alavancagem elevada, ele tem estabilidade dos preços e de dividendos e o valor do mercado dele é quase 7 bilhões de reais, um gigante do mercado de fundos imobiliários brasileiro. Por isso que ele está dentro dos 15 papéis da estratégia classe A nesse momento. Agora, como é que funciona essa estratégia? Por que eu tô falando dela aqui? Será que eu selecionei esses fundos só porque eles estão baratos, com preço por valor patrimonial mais baixo? E na verdade, não. Esse não é o motivo. Na verdade, o foco da estratégia fundos imobiliários classe A é comprar os fundos mais estáveis, mais consolidados e mais perenes no mercado. Para isso, a gente passa alguns filtros no mercado de liquidez, filtro de setor para que a gente tire setores de desenvolvimento, de incorporação, que são mais arrojados. A gente tira também da conta fundos de fundos que tem uma taxa dupla de administração. A gente tira da conta fundos muito alavancados e depois a gente tira também os fundos que têm alta volatilidade, tanto de dividendos, ou seja, aquele fundo que uma vez pagou um dividendo muito alto e depois pagou um dividendo muito baixo, a gente não quer isso, quanto de fundos que ficaram muito caros e depois ficaram muito baratos muito rapidamente. E é por isso que essa estratégia é para quem está buscando ativos mais consolidados, está buscando menor giro da carteira e realmente maior estabilidade, principalmente nos dividendos. Se você quiser conhecer detalhes de como essa estratégia funciona e 7 dos fundos imobiliários que estão entre os mais consolidados e perenes do mercado nesse momento, é só clicar num link que eu vou deixar aqui em cima, baixar um e-book que eu mesmo escrevi para te contar tudo isso e também vai estar na descrição do vídeo. Beleza, vamos para o fundo imobiliário número 3 aqui, que é mais um fundo de lajes corporativas e que esse aqui basicamente tem seu patrimônio alocado em 6 prédios diferentes. Todos eles ali estão localizados na cidade de São Paulo, sendo que 77% deles são classificados como prédios AAA. Se a gente for olhar ali até geograficamente ali cada um dos prédios com referências ali próximo à Avenida Faria Lima, Avenida JK e a Brigadeiro em São Paulo, a gente consegue ver eles aqui. Agora, já em termos de inquilinos, esse fundo aqui é mais diversificado. A gente tem alguns aqui mais concentrados, mas vários inquilinos pulverizados também. E o indexador desse fundo também me chama muita atenção. Apesar dele ter metade da carteira alocada em inflação e IPCA, o restante, basicamente, do metade da carteira está alocada em outros índices de inflação, como IGPM, INCC e IPC. O problema que esse fundo vem passando é um histórico de aumento de vacância, saindo de 4% o ano passado, de vacância financeira, para 8% nesse momento. Em termos de dividendos, a gente vê aquele padrão de um fundo imobiliário de tijolo, aquela escadinha crescente, nesse momento com dividend yield de 8,6%. Esse que também é um fundo que emitiu novas cotas ao mercado, captou 125 milhões de reais e a intenção era justamente adquirir um novo edifício AAA com uma demanda muito grande pelo mercado. Olhando para a cotação desse fundo, últimos 12 meses queda de 8,6% e com dividendos ainda uma queda de 1%. Por que eu estou citando ele aqui? Ele está com preço valor patrimonial em 0,9, afinal de contas o vídeo fala de fundos baratos, mas ele não tem alavancagem elevada, ele possui muita estabilidade nos preços e o valor de mercado atual dele está em mais de 2,5 bilhões de reais. Estou falando aqui do fundo imobiliário VBI Prime Properties, o PVBI 11. Beleza, falamos aqui de fundos baratos, mas que ao mesmo tempo são perenes e estáveis. Agora, se você quer ver, depois dessa alta histórica que o índice Bovespa teve de ações aqui no Brasil, se ainda existem ações muito baratas para você, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Contei isso tudo em detalhes, estou te esperando por lá.